Eclesiastes, no capítulo 3, dos versículos 1 a 8. Você pode colocar isso. Vamos refletir sobre os ciclos da vida. Começando e terminando bem os ciclos da vida. Eu gostaria de dizer aos irmãos que Eclesiastes 3, dos versículos 1 a 8, será o tema das próximas 3 quartas-feiras. O versículo é o mesmo, não vai mudar não. Tá certo? É porque tem pouquinha coisinha para falar deles. E vocês vão ver o quão sábio e inspirado pelo Espírito Santo quem registrou essas grandes verdades, que nós precisamos nos afirmar nela. O texto diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar, tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Curve sua cabeça por um instante. Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito ilumine essa palavra em nossos corações e que nós possamos compreender a tua santa vontade em nossas vidas. Pai, muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos no mês de dezembro. Praticamente já estamos em 2021. Que daqui a poucos dias, Natal, lockdown, Ano Novo. Espero que não seja assim. Tenho orado por isso. Mas todos os finais de ano é muito comum, é muito normal que nós façamos planos para o ano que vem. Isso é normal. Todo final de ano isso é normal acontecer. E nós temos a necessidade de analisar a nossa vida. Nós temos a necessidade de analisar estrategicamente os nossos passos. Irmãos, se nós não refletirmos acerca da nossa própria vida, nós estaremos vivendo de forma alienada. Se nós não analisarmos estrategicamente a vida e não nos posicionarmos em relação a ela, nós vamos ser levados por doutrinas, por adversidades, às vezes até sem perceber. Se nós não analisarmos a nossa vida, mudanças necessárias e essenciais nunca acontecerão. Por quê? Por não refletir a necessidade de mudar, a pessoa nunca haverá de mudar. E não tem como fazer um resultado diferente se não houver mudanças no processo. Então, irmãos, nós estamos aqui para refletir a vida, para refletir de forma atual, olhando para o agora, de forma prospectiva, olhando para o futuro, mas tomando como base as molduras da revelação. E um texto excelente para refletir sobre a vida sempre foi e será o livro de Eclesiastes. Aí é que eu queria dar uma dica a vocês. Se vocês quiserem ainda ler um livro da Bíblia para refletir e fazer planos de forma consistente com o sentido real da vida, veja o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, Salomão está um pouco mais velho, ele está meio ranzinza, você vai perceber isso no teor do texto, mas você vai ver um homem cheio de sabedoria,
analisando a vida e apontando os limites da vida de forma drástica e dramática. E ele tem condição de fazer isso sobre todos os níveis. Nós estamos falando de um homem que conhecia os relacionamentos humanos, de um certo ponto, de um certo nível, não obstante pela sabedoria que ele recebeu de Deus. Mas venhamos e convenhamos, um camarada que teve um relacionamento com 1000 esposas, ele tem que conhecer alguma coisa, ele tem o que ensinar, não é possível. Eu dava de um tudo para estar num jantar na casa de um homem desse, que eu queria ver como é que isso era. 700 esposas principais, 300 esposas auxiliares. Um homem que o texto bíblico diz de uma forma muito clara, e a história afirma também, me parece que com a riqueza dele, pouquíssimas pessoas na face da terra chegaram a ter. O conhecimento que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, atraía pessoas de outras nações. As decisões que ele tomou foram decisões fantásticas. A gente vê o vigor de Salomão no livro de Provérbios, mas em Eclesiastes a gente vê um Salomão azedo. Um Salomão que faz uma análise crítica da vida, e ele mostra como a nossa vida, irmãos, ela é efêmera, ela é transitória. Ele mostra que você pode fazer o que for. Existe uma realidade que ninguém consegue mudar, seja rico, seja pobre, seja aculturado, seja indouto, seja o que for, todo mundo vai morrer. Isso é a conclusão mínima que você tem do livro de Eclesiastes. Ele mostra isso com uma clareza. A luta pela vida, as pessoas lutam, se empenham muito em poder e riqueza, mas poder e riqueza são coisas efêmeras, que se desfazem rapidamente. Irmão, a pessoa passa a vida todinha juntando dinheiro para obter saúde. Quando vai ficando velho, vai perdendo o dinheiro que construiu a vida todinha para comprar os remédios. Faz sentido uma coisa dessa? Faz sentido as rotinas que nós vivemos? É esse tipo de análise crítica que Salomão faz, e eu queria que você viesse comigo nessa jornada. O livro de Eclesiastes que você vai ler em casa tem 12 capítulos. Os capítulos 1 e 2, ele vai falar sobre a sua experiência de vida, os estilos de vida que ele teve, e teve tudo de forma maximizada. Dos capítulos 3 ao 11, ele vai falar sobre a falta de sentido, e ele vai procurar nas coisas da terra alegria para viver e não vai encontrar. E ele vai dizer, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo, tudo. E no final do livro, ele fecha com uma máxima fantástica. Nós lemos no texto devocional, no versículo 8, dizendo, tudo sem sentido, sem sentido. Mas ele conclui de forma magistral, mostrando aonde é que tem sentido. E ele faz o resumo do seu livro assim. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Capítulo 12, versículos 13 e 14. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Ele faz um resumo de tudo e diz, olha, sem Deus a vida não faz sentido algum. Sem Deus, o seu trabalho se transformará numa rotina chata, não será visto como vocação. Sem Deus, a sua vida, as questões naturais da vida, vão se transformar em um peso. Sem Deus, a própria vida em si, ela não terá sentido. Sem Deus, as realizações, o conhecimento, são coisas passageiras e infrutíferas. Agora, com Deus, não. Com Deus, frutifica. Com Deus é diferente. Com Deus é ampliado. Nele, por Ele e para Ele encontram-se todas as coisas. Em Jesus encontramos o propósito de nossas vidas. Ele termina de forma magistral e já nos dá a primeira lição.
O sentido da sua vida não está em você mesmo. O verdadeiro sentido da sua vida está em Deus. E nós precisamos perguntar ao Senhor qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação, quais foram as ferramentas que Ele nos deu. A nossa realização pessoal não quer dizer que estaremos fazendo a vontade de Deus. Tem muita gente que tem poder, tem dinheiro, tem bens materiais, mas são pessoas tristes. Existem pessoas que têm carreiras que são fantásticas. Eu já atendi uma pessoa muito bonita, um jovem bonito, estava, me parece, que nas Forças Armadas, em um desses graus aí, tenente, sei que, subtenente. A namorada rompeu com ele veio conversar comigo, tentando dar cabo da sua vida. Pegou a sua moto, colou o punho ali no corpo de bombeiros e tirou o punho em Cabedelo. Depois que chegou com a moto lá em Cabedelo, que viu que não tinha conseguido morrer, botou para chorar. Atendi, conversei com eles, meu filho, sem Deus a nossa vida não faz sentido. Me perdoe, essa perda que você diz que tem é muito pequena. Nós não podemos perder a fé no Senhor. Nós não podemos perder a esperança no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, ele ainda está vivo, glória a Deus. E resistiu ao meu aconselhamento, o que já é bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, vamos para frente. O texto de Eclesiastes que nós lemos, ele tem uma verdade fundamental, uma só. Só que os textos sapienciais e poéticos, as poesias do Antigo Testamento, as poesias do raciocínio hebraico, elas não são como as poesias em português. A estrutura da língua portuguesa, que é a língua receptora nossa, ela faz rima de som, ela faz rima de fonema. Nós combinamos Jesus com cuscuz. No caso da poesia hebraica, no caso da poesia bíblica do Antigo Testamento, a rima não é de métrica, não é de fonema, a rima é de raciocínio. E existe um fenômeno bíblico da poesia hebraica do Antigo Testamento, chamado paralelismo. O que acontece no livro de Eclesiastes é que existe uma verdade só, e essa verdade ela é exemplificada, em virtude desse paralelismo, de várias formas. É isso que esse texto traz. Esse texto começa do versículo 1, vai até o versículo 8. O versículo 1 tem a verdade fundamental. Dos versículos 2 a 8, são reverberações dessa verdade. A verdade é a mesma. E qual é a verdade? Está no versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Isso diz a versão NVI, que é estratégica. A versão King James, que é uma versão por equivalência formal, o texto diz: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. O texto, na paráfrase da Bíblia, a mensagem, que é um modelo chamado parafrásico, o texto diz: nessa vida tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. A Bíblia Viva, que também é uma outra paráfrase, essa mesma verdade vem assim: há um tempo certo para cada coisa. Tchau. Ou seja, você pode fazer o que for, tem um tempo certo para cada coisa da vida. Isso é explicado dos versículos 2 a 8. Eu tenho certeza que você contou que existem 28 atividades. Eu tenho certeza que você sabe que essas 28 atividades não foram colocadas de uma forma qualquer. O cara que fez a poesia, na língua original, ele arquitetou a poesia, porque ela está construída em 7 grupos de 4. O número 7 é plenitude. O número 4, na poesia, tem um simbolismo específico, reflete o mundo, ou seja, ele está falando sobre a plenitude das atividades do homem no mundo.
E todas as 28 atividades que ele coloca aí, ele faz, e a gente pode organizar essas atividades e observar o ensino que é feito. Porque o princípio é simples. Existe um princípio, um processo. Para cada coisa na vida tem um tempo certo. Para cada coisa na vida tem um processo, um início e um fim, um ciclo, um início e um fim. Você não pode concluir um ciclo posterior se um ciclo anterior não foi concluído. É simples, é um processo. No livro de Eclesiastes não existem promessas, existem princípios. E esse é um grande princípio da vida. Tudo tem o seu tempo de acontecer. Salmo 1, ele vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem a sua lei, tem o seu prazer na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto à ribeira de água, que dá o seu tempo da estação própria, ou seja, dá o fruto no tempo certo. Não tem como, a vida é assim, existe um tempo certo para cada coisa. Esse é o principal ensinamento. Só que, através das atividades, nós podemos analisar bem direitinho quais são os campos da atividade humana em que existem processos bem definidos, ciclos, início e fim. E o primeiro nível desse tipo de produção é o nível que a gente pode chamar... Você pode passar aí, filha? Aqui eu acho que a pilha foi em frente. Passa aí, por favor. Isso, passa mais uma. O primeiro nível, e é esse nível que eu gostaria de falar hoje, é por isso que isso vai render. O primeiro nível é o nível da vida no sentido orgânico. O texto vai mostrar isso quando ele diz assim: há tempo para nascer, há tempo para morrer. Isso é orgânico. Há tempo para plantar e há tempo para arrancar. É orgânico, é físico, é dos vegetais. Há tempo para curar e há tempo para matar. É orgânico, não tem como. Se você prestar atenção aí, são organismos vivos, seres viventes, processos biológicos, a vida do seu sentido orgânico. Perceba que é um ciclo, uma coisa começa e termina. Eu só fiz reorganizar o texto, viu? Você vai perceber que alguns desses textos estão invertidos, mas é para dar sentido na língua original. Eu posso reorganizá-los como processos. Então, como processo, perceba que ninguém pode morrer se não tiver nascido primeiro. Concorda ou sem corda? Eu só estou assim chamando a atenção para você raciocinar. Venha comigo. Isso é um processo. Para morrer, o cara tem que ter nascido, tá certo? Para arrancar, ele tem que ter plantado antes. Concorda ou sem corda? É claro que você vai concordar. Porque não tem como você arrancar uma coisa que você não plantou antes. Para matar, tem que curar. A cura e a morte. E há momento para essas duas coisas. Nascer e morrer. A única certeza que nós temos como seres humanos é que a partir do momento que nós nascemos, pode ter certeza, um dia morreremos. É um final de um processo. Inicia-se a vida, termina-se a vida. Salmo 90:10 diz que 70 anos cabe ao homem, o que passar disso é canseira, é enfado, mas é a vida, é a vida. Então, meu irmão, falar sobre morte, se deparar com as questões da morte, mesmo que seja inconveniente para nós, entenda, é algo que faz parte da vida. A morte é o fim de um processo. Por que é que eu estou falando isso? Porque emocionalmente falando, tem pessoas que ficam doentes, vivendo uma coisa que na psicologia é chamada de luto continuado. Para ele, aquele ciclo não se encerrou. Tem gente que ainda vive no seu coração lutando. Por que é que minha mãe morreu? Por que é que o meu pai morreu? Por que é que aquele amigo morreu? E ainda traz muitas dores. E eu gostaria de dizer a você que as dores emocionais, elas são muito similares às nossas dores físicas em algum aspecto.
Eu tenho aqui uma cicatriz no meu braço direito. Essa cicatriz aqui, ela me mostra que quando eu tinha de 6, 7 anos de idade, eu dei um murro numa porta de vidro que tinha lá em casa, cortou de uma ponta para outra. Eu fui para o hospital, meu pai e o camarada fez aqui, organizou meu braço, ficou uma cicatriz aqui. Eu olho para essa cicatriz hoje, não tem nenhuma dor mais, mas eu olho para ela e me recordo que no passado isso aconteceu, mas eu não tenho dor alguma. Emocionalmente falando, quando a pessoa olha para alguma coisa e aquilo que já aconteceu, de uma certa forma, ainda lhe traz alguma dor, é necessário que ela possa trabalhar melhor isso que está trazendo essa dor, até que seja como uma cicatriz, ela se lembre daquele fato, e aquele fato não traga mais dor ao seu coração. Amém? Mas o tempo diz aí, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou na questão da agricultura, mas quase todas as plantas, frutas, você tem o tempo certo de fazer aquela plantação, para receber a chuva certa. Eu sou de Santa Rita, irmãos, aqui a gente tem o cultivo da cana. É 6 meses no cultivo e 6 meses queimando depois a cana que foi cultivada. E tem o dia certo, tem o processo certo, tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo na vida orgânica. Tem um tempo de curar, tem um tempo de matar. Tem certos bichinhos que aparecem nos animais, que para o animal ter saúde, é necessário matar esses bichinhos. Quem tem cachorro aqui sabe que se a gente não matar os carrapatos do bichinho, ele vai pegar uma doença do carrapato e vai morrer. Então tem tempo para matar, tem tempo para curar. A vida orgânica, ela é assim, para que se tenha equilíbrio nos seres humanos, por exemplo, quando existe alguma coisa diferente, os seres humanos buscam os médicos para ver no seu sentido orgânico se tem algum problema, para ver no seu sentido físico se tem alguma coisa que precise fazer. Nasce uma criança, a pediatria diz que essa criança deve obedecer um padrão de peso e altura em relação ao tempo. Se ela crescer demais, ela tem problema. Se ela crescer abaixo, ela também tem problema. E é necessário que haja uma intervenção. Ou seja, existe um equilíbrio, existe um processo, existe um começo, meio e fim. Nos seres vivos, nas plantas, no sentido orgânico, quando uma planta, a cultura não está boa, o solo precisa ser trabalhado. É um processo. A vida, no seu sentido orgânico, aponta para isso. Em tudo na vida existe um processo. Tem começo, tem meio, tem fim. Há um ciclo. Eu não posso começar um novo ciclo se o ciclo anterior não tiver encerrado bem. Tem certas coisas na nossa vida que são assim. Existem pessoas que passam os ciclos da vida sem encerrar bem ciclos anteriores e não conseguem viver bem, porque existem coisas no passado que atormentam. Alguém poderia, por favor, pegar a minha garrafinha que está ali? Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Protocolo atual. Amém. Irmãos, eu me atualizei. Eu uso o óleo da unção e uso o álcool da unção também. O fato é esse. E aqui, irmãos, eu quero agradecer, porque o Senhor me fez ver isso nesse final de ano de uma forma muito clara. Estou retornando hoje às atividades, mas eu pedi aos pastores, pastor Tomás, e todos foram compreensíveis. Nesse final de ano,
Eu precisei parar para fazer ajustes na minha saúde, na minha vida orgânica. Eu não estava bem de saúde e precisei fazer um check-up, precisei buscar médicos, analisar algumas coisas. Por quê? Porque eu tenho um ritmo de vida muito forte, muito intenso. E eu notei uma coisa simples, assim, eu não sei se você percebeu, meus cabelos estão ficando brancos. Eu não tenho mais a mesma vivacidade que tinha em épocas passadas. O tempo naturalmente faz com que, no processo de envelhecimento, a gente vá perdendo o processamento de certas vitaminas. Eu estou errado? É isso mesmo. É por isso que ocorre envelhecimento. O meu organismo começa a não produzir mais. Então eu tenho que refletir. Foi isso que aconteceu no sentido orgânico para mim. Eu fiz um check-up, eu fui aos médicos. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, todo um processo esse ano foi complicado. O ano de 2020 foi o ano do estresse. Percebe? Percebe que em 2020, todas as fontes de estresse para o homem foram afetadas por essa pandemia. Primeiro, nós tivemos alterações no nosso ambiente. Entendo alterações no nosso ambiente, a nossa ambientação mudou. Nós estamos em isolamento, nós estamos em afastamento. Muitos estão tendo que passar a quarentena, que agora houve uma flexibilização, mas logo no início era passar a quarentena em casa. Existem pessoas que ficaram em casas, que talvez uma casa com 3 quartos, uma casa ampla, entre 150 a 200 metros quadrados, talvez não vá sentir tanto. Mas uma pessoa que ficou no apartamento com 55 metros quadrados de quarentena, como não ficou uma pessoa numa quarentena, numa situação dessa? Nós tivemos problemas, irmãos, na questão da alimentação. Essa pandemia fez com que muitas pessoas em casa, de quarentena, se alimentassem pior do que devia. Porque a ansiedade foi compensada com a vontade de comer. Eu entendo disso, irmão. Eu tenho autoridade para falar nisso. Então o camarada ficou lá na pandemia, a feira aumentou, porque ele é ansioso para saber se vai, se vem, se não vai, e o vírus de onde veio, de onde foi, como vai, a vacina, se é da corona, se é da Pfizer, se é da China, se é do Japão, se é de onde for, e ele passa na geladeira e come. E ele ainda utiliza a pandemia, senão eu estou testando para ver se ainda tem sabor. Aí bota lá um pudim, o pudim dá 2 dias. Nós tivemos alterações, irmãos, nos exercícios físicos. Por quê? Porque para muitos, a pandemia foi muito séria, a pessoa não conseguia nem fazer caminhada, não conseguia sair de casa. Eu ia com minha esposa num ritmo, para uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas eu ia por necessidade, que é para a academia de ginástica. Pensa num troço complicado, mas eu vou. Aquele negócio, e vai, e pega, e força, e estica. Uma bicicleta você anda, não sai do canto. Um lugar que você corre, não sai do lugar. Então eu ia para a academia, mas só que agora não tem mais condições. A atitude mudou. Irmãos, muitas pessoas tendo crises seríssimas. Por quê? Porque os meios de comunicação, logo no início, agora começou a voltar de novo, mas logo no início, era a morte, era não sei o quê, e tal, e o vírus, e a imunidade, e o grupo de risco, e a falta de ar. Isso era de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Você comia essa informação de manhã, de tarde, você podia ligar o que fosse. Podia ligar o patati e patatá, ele estava falando lá, olha, não sei o que e tal. Podia ser o que fosse.
era aquele reforço, aquele reforço. Irmãos, quando você dá muita notícia ruim, quando você dá muita notícia ruim, muita notícia ruim, muita notícia ruim, a atitude das pessoas muda. A pessoa vai ficando. Então nós tivemos dificuldades no nosso ambiente, nós tivemos dificuldades na nossa alimentação, nos nossos exercícios, na atitude. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque hoje a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos fazer uma reflexão e, dentro das possibilidades, fazer os nossos planos. E na questão orgânica que tem a ver com a nossa vida, com a nossa saúde, o que é que nós vamos fazer para os próximos anos? Essa reflexão que nós temos hoje. A Bíblia, irmãos, ela traz ensinamentos espirituais sobre a questão da salvação, sobre a questão da vida eterna. Mas a Bíblia também traz ensinamentos sobre como nós precisamos utilizar os recursos e as coisas que o Senhor nos dá. Na teologia, isso tem nome, chama-se mordomia cristã. Então, existe a mordomia do corpo. E aqui uma coisa fantástica, o seu corpo, você, a parte orgânica do seu ser. Entenda, meu filho, que o seu corpo não é seu. Repita comigo, o meu corpo não é meu. O meu corpo não é meu, pode dizer. Aí você pensa, e o meu corpo é de quem? Olha o que é que o texto diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ele não é seu. O seu corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A Bíblia diz que nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. E eu percebi isso na prática. Sabe como, Samuel? Muitas vezes as pessoas chegam, pastor, eu estou sem vontade de orar, eu estou tão desanimado, será que estou passando por uma pressão maligna? Às vezes não é só pressão maligna, não. É má alimentação, é falta de exercício, é desânimo por falta de vitamina, é coisa do físico que traz consequências para o emocional, coisa do físico que traz consequências para o espiritual. Eu comecei a fazer um tratamento de uma coisa que muitas vezes a pessoa não dá nada por ela. Tireoide. O hipotireoidismo faz com que a pessoa se sinta cansado e desanimado. O espírito está pronto, mas a carne. Então, meu irmão, às vezes o problema do seu cansaço, das suas rotinas, não é uma questão emocional nem espiritual. É possível que o Senhor esteja fazendo você refletir à luz da palavra hoje, que preste atenção com a sua própria saúde. Como o Senhor me levou a ver pelos textos bíblicos e pelas circunstâncias que eu preciso estar bem de saúde, mas não é por causa de mim. Eu não vou para a academia de ginástica para fazer 10 sessões, 15 sessões de um leg press, para depois ficar na frente do espelho, olhando para um lado e para o outro. Não, eu faço essas coisas para a glória de Deus. Quando eu estou bem fisicamente, eu estou com mais disposição de louvar o Senhor. Quando eu estou bem fisicamente, eu posso trabalhar para o Senhor com mais desenvoltura. Quando eu estou bem fisicamente, eu posso ajudar a minha família. Quando eu estou bem fisicamente, eu posso ter mais produtividade. Quando eu estou bem orgânica, fisicamente, a minha mente funciona melhor. Quando eu estou bem, eu posso glorificar a Deus. Essa é a proposta dos textos bíblicos, que não é só esse.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ele poderia ter dito assim: leia a Bíblia para a glória de Deus. Ele poderia ter dito: cante um hino, toque um violão, toque uma bateria, dê uma oferta. Não, o texto está dizendo: comam e bebam. É um sentido orgânico. Esse devia ser, se eu fosse nutrólogo, se eu fosse da área da sua, esse seria o texto que eu colocaria no meu consultório. Quando você for comer um junk food, verifique se esse junk food vai trazer saúde. Verifique se esse lixo que muitas vezes nós comemos e a forma como muitas vezes não damos atenção a essas coisas, não estou afetando a mim. Não, não é a você. Você está afetando o templo do Espírito Santo. O seu corpo não é seu. Você recebeu do Senhor um corpo para interagir com a realidade. Isso é dádiva de Deus. E Ele vai, como é dádiva, foi Ele que deu, Ele vai prestar contas a você, de como você tem cuidado da sua saúde. Irmãos, as pessoas vão chegando na velhice, sabe o que é que os velhos fazem muito? Esconde doença, porque ele não quer trazer problema para os filhos, não quer trazer problema para os familiares. Aí quando você vai conversar com a pessoa, ela está numa condição da doença terrível, porque não chegou antes. Cada pessoa, irmãos, tem um jeito, tem uma fase, tem uma forma, um sentido. O X da questão é, quando nós cuidamos da nossa saúde, nós glorificamos ao Senhor. Esse é um lado da vida, é o sentido orgânico. Outro texto diz assim: amados, vistos que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo. Tudo o quê? Tudo que contamina, tudo que contamina, tudo que contamina o corpo. Tudo que contamina o corpo e o espírito. Veja que o equilíbrio está e uma vida de santidade é expressada quando eu tenho como patamar de vida a saúde. Uma vida de santificação verdadeira implica naturalmente num conceito de saúde saudável em nossas cabeças. Não foi só o filósofo que diz, ou traz a ideia de mente sã em corpo são. A palavra de Deus já vem falando isso há muito tempo. Nós precisamos ter cuidado com o que Deus nos dá. O corpo o Senhor nos deu. E é um processo de santificação. Quando nós cuidamos do nosso corpo, quando nós vamos ao médico, quando temos alimentação saudável. Pastor, essa pregação ela não é muito espiritual. É de uma espiritualidade que você não conhece. E é uma porta que muitas vezes o maligno tem entrado de forma pesada para nos humilhar. Porque nós executamos pecados e estamos nos acostumando com certos tipos de pecado que não deveríamos nos acostumar. Eu vou lhe dizer um deles, que até o mundo aí fora já pegou. Crente não bebe não, mas come que é uma coisa. Isso é pecado. Quando você come além das suas necessidades, é pecado, tem nome, chama-se gula. É uma luta. Então dizer que esse assunto não é espiritual, me perdoe a franqueza, você não sabe nada de Bíblia. Tem muita gente que pensa em espiritualidade só no sentido místico, aquela coisa extremamente transcendental. Não é só isso, não. O nosso Deus é um Deus que nos livrou do poder do pecado. É o nosso Deus
que lavrou uma sentença de vida eterna, não por causa de nós, mas apesar de nós. E é um Deus que se importa com os pormenores da nossa vida, e é um Deus que nos instrui a viver de forma certa. A palavra de Deus mostra isso. Veja, olha que texto maravilhoso. 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Isso aí é um texto de Paulo para tomada de decisões éticas. A alimentação para nós hoje em dia tem sido muito mais ético do que tudo. Irmãos, o médico já falou para mim. Você tem gordura no fígado, grau 2. Não pode comer gordura. Açúcar para você é terrível. Refrigerante, nunca mais. Se eu for numa lanchonete, sendo sabedor disso, e pedir um copo de refrigerante e uma fatiazinha assim de bolo, é permitido? Tem alguém me proibindo? Mas não convém, porque estou danificando o meu corpo. E danificando o meu corpo, que não é meu, estou danificando o templo do Espírito Santo de Deus. Está vendo como esse assunto é mais espiritual do que você pensa? Tratar da saúde, irmãos, é espiritual. Porque quanto mais saudável estivermos no nosso orgânico, no nosso físico, melhor estaremos diante do Senhor. Espiritualidade saudável implica em bom uso do corpo, bom uso da saúde. Alimentação, irmãos, alimentos saudáveis. O conceito de mesa de paz. Quantos de vocês conhecem o conceito de mesa de paz? O que é mesa de paz? Quando você for fazer uma refeição, faça a sua refeição em paz, com atitude de gratidão. Mas sabe como é que muitos de nós fazemos nossas refeições? Olhando um noticiário, e um noticiário cheio de notícia ruim, e a gente comendo, sem agradecer a Deus, enchendo a nossa mente de coisa terrível, e não desfrutando de uma das grandes coisas que nós tínhamos antigamente, mas que o mundo moderno tirou. O mundo, as gerações passadas tinham uma coisa que era fantástica, sabe o que era? Quando o pai chegava na hora do jantar, jantava todo mundo junto, e era um momento de paz, onde se curtia aquilo que estava comendo com calma, e se curtia o relacionamento. O que foi que você fez? Como é que foi o seu dia? Hoje em dia, o conceito de mesa de paz acabou. A gente está aprisionado a uma rotina. Um almoço que, para ser saudável para nós, deveríamos, em tese, dar 15 mastigadas, agora a gente dá 2, porque tem que almoçar em 10 minutos para ir trabalhar, porque somos escravos das nossas rotinas. Não vivemos mais uma mesa de paz. Mesa de paz é uma mesa de gratidão, aonde você come e reflete pela bondade do Senhor, você come em companhia de paz com os seus familiares. É um momento em que você desfruta e descansa e se restabelece. Esse é o conceito de mesa de paz. Água fresca. Irmãos, eu não fiquei abismado porque eu já sabia. Mas tem certas coisas que a gente precisa aprender na dor. A dor é o melhor educador que tem. Você já teve uma pedra nos rins? Eu já tive.
E foi com as pedras nos rins que eu comecei a dar valor a beber água. E eu aprendi outra coisa fantástica. Se a gente bebe água como deve beber, reduz a quantidade de comida. Tu sabia disso? A nossa pele melhora. Os nossos órgãos se desenvolvem, ficam melhores. Se a gente bebe água no tempo certo, na quantidade certa, na proporção certa, toxinas são liberadas com mais facilidade. A palavra de Deus fala sobre isso. A decisão sobre uma vida orgânica boa é uma decisão espiritual e ética. Irmãos, a palavra de Deus valoriza uma coisa que a gente já não valorizava mais e que a pandemia nos enquadrou para a gente valorizar. 2020 foi o ano do estresse. 2020 foi o ano da ansiedade. E 2020 vai ser conhecido como o ano da vitamina D. Ninguém sabia nem que existia. Vitamina D. Mas a palavra de Deus falando sobre luz, olha o que é que ela diz. 1 Coríntios capítulo 1, os versículos 3 e 4. Disse Deus, haja luz e houve luz. Aí Deus viu que a luz era o quê? Deus viu que a luz era boa. A luz traz benefícios para nós, irmãos. O sol, a luz, que é fonte de vitamina D. Só que nós vivemos numa cidade, não tomamos mais a luz do sol como deveríamos. Acordamos, tomamos café, nos preparamos para o trabalho, entramos dentro de um carro fechado, ar-condicionado para não falar com o camarada do lado de fora, chega no trabalho, sai de dentro do carro, entra no escritório, fica o dia todo no escritório, quando sai do escritório, entra no carro, aí chega, volta para casa, toma banho, janta, pega o controle para assistir um filme na Netflix, acabou-se o dia. E o sol, onde foi que entrou? O ar fresco, onde foi que entrou? A caminhada, onde foi que entrou? A água entrou aonde? Primeiro, o camarada não tem nem vontade de tomar água. Porque para ele tomar água no ambiente de trabalho, às vezes ele tem que se levantar para se deslocar. Se vou tomar água não, a preguiça bater em cima, não dá para ir sustentando. Vai se arrebentando, vai se arrebentando. Olha só o que Eclesiastes diz sobre a luz. A luz é agradável, é bom ver o sol. Isso aí está em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 7. O sol é nosso amigo, tem vitaminas para nós. O ano de 2020 foi o ano da vitamina D. A pandemia veio para nos mostrar que nós não estamos vivendo bem. E que nós precisamos tomar uma atitude em relação à nossa vida orgânica, à nossa saúde. Pelo menos essa foi a grande lição de 2020 para mim. Meu filho, se 2020 não lhe ensinou nada até agora, me perdoe dizer uma coisa, você é alienado com força. Se o ano de 2020 não trouxe para você lição alguma, você está vivendo a vida assim, na filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, vai levando. Você não está vivendo. Simplesmente você está atendendo às realidades que estão no seu entorno, mas não está se posicionando em relação à vida. Precisamos ter atitude. Se não tivermos atitude, nós vamos incorrer em rotinas que, ao invés de levar a vida, levam à morte. Nós vamos estar repetindo os mesmos erros. E muitas dessas coisas, as pessoas vêm aqui, eu queria que o Senhor me curasse. Curasse de quê? Não curasse da minha diabetes, mas come doce. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos lutar, cuidar da parte orgânica. Outra parte, outra coisa que foi fantástica e que tocou nessa pandemia, descanso.
Aprenda a descansar de verdade. A loucura da vida tem tirado a paz, tem tirado o descanso. Se o teu Deus tem te dado paz no coração, entenda, é bênção de Deus uma noite de sono restauradora e reparadora. Olha o que diz o Salmo 62, os versículos 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Você consegue descansar no Senhor? Você tem conseguido descansar de verdade? Ou sua vida tem sido um poço de ansiedade? A nossa vida tem duas coisas atualmente. É a água, né? 2/3 do corpo é de água. E ansiedade. Ou seja, somos melancias ansiosas. Veja o que está escrito em Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço. Por quê? Só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa fé que você tem no Senhor tem gerado paz e segurança ao teu ser, de tal forma que você pode descansar no Senhor, a ponto da sua noite de sono ser reparadora, restauradora de verdade. Irmãos, pense sobre sua saúde. A saúde é um processo. Aprendi uma coisa sobre a questão de dieta, que para mim foi muito válido nesses últimos dias. A dieta é a paixão pelo processo. Eu não posso ter paixão pelo resultado. Eu tenho que ter paixão pelo processo. Eu tenho que saber que as verduras, as frutas, têm combinações que ficam gostosas. Eu preciso saber do processo. Porque se eu for para o produto final, é possível que eu não queira. Eu tenho que me acostumar a entender que para os exercícios físicos, eu tenho que fazer algo que eu gosto, que me dá prazer, o processo. O processo. Por quê? Porque o resultado de um processo bom é um resultado bom. O fim de um processo ruim é um resultado ruim. Analise a sua vida no que você faz, como você come. Você pode dizer, eu como para a glória de Deus. Você pode dizer, a minha mesa é uma mesa de paz. Você pode dizer, eu tenho bebido água e tenho sido grato ao Senhor. Você pode dizer, eu descanso no Senhor a ponto da minha noite de sono ser uma noite de sono restauradora. Pense sobre essas questões. Quero trazer uma sugestão de leitura para vocês. O segredo da saúde total. Corpo, mente e alma. Autora Stormy Omartian. Editora Mundo Cristão. Esse livro, do ponto de vista teológico, tem algumas coisinhas sofríveis, mas não retira o benefício total do livro, que tem muita coisa boa, muita coisa bem feita. Esse livro é excelente, traz muitas informações sobre aspectos da saúde, sobretudo saúde física, que eu desconhecia e que tenho, dentro das possibilidades, planejado para colocar em prática. O bom planejamento é aquele que sai da cabeça e é colocado em prática. Amém? Irmãos, eu gostaria de interceder com os irmãos. O ano de 2020 tem sido um ano difícil para muitas pessoas. O ano de 2020 tem sido muito difícil. Tem muita gente que entrou em ciclos de falta de saúde. Tem muita gente que está lutando pela sua própria vida, pela sua própria saúde. Só olhando Samuel aqui, já me lembro de Letícia, que está num processo, batalhando a luta contra o câncer. Nosso irmão
Celestino, recentemente, fez uma cirurgia que foi um milagre. Quantos conhecem o irmão Celestino? Sabe o que foi que aconteceu com o irmão Celestino recentemente? Ele foi fazer uma cirurgia no coração e o coração dele parou na hora da cirurgia. Na mão do médico, a cirurgia foi feita com o coração do lado de fora. Essa é a informação que chegou até a mim. Ele teve o infarto no lugar certo, na hora certa. Percebe? Isso foi um milagre, meu irmão. Mas ele está vivendo um novo ciclo. Ligou para mim com aquela voz de locutor. Pastor Cassé, agora eu vou ter que mudar. Tenho que comer menos sal. Tenho que beber mais água. Tenho que fazer isso. Ou seja, mudança aonde? Dentro do ciclo, mudança no processo. No processo. Mudança no processo. Por quê? Porque tudo tem começo e fim. Mas a ênfase do processo não pode ser retirada. Irmãos, tem gente que está lutando aí na questão de saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira, mas hoje eu gostaria de enfocar a questão da saúde física, física mesmo, orgânica. Eu me lembro de Letícia, tem uma menina chamada Mariana, que todos os dias tem a nossa irmã, a irmã de Aldenor, como é o nome, Mônica, pede oração por ela. Tem Letícia, tem muita gente que entrou num ciclo, que está num processo, que está numa batalha. E qual vai ser a nossa oração nessa noite? É que essas pessoas que estão nesse processo, que eles possam ser concluídos o mais rápido possível e a saúde deles restabelecida. Você crê que Deus é aquele que cuida e que tem poder para isso? Então, irmãos, nós vamos orar nesse sentido de encerrar ciclos. Faça uma análise da sua vida. Eu fiz uma análise da minha. Eu ainda estou vendo como é que eu vou fazer a tomada de atitude em certas coisas da minha vida. Mas eu sei que, sob o ponto de vista da saúde, eu preciso melhorar. E eu estou num processo de análise. Ou seja, eu vou abrir um novo ciclo e preciso do Senhor para tomar decisões sábias, decisões corretas. Não é fazer as coisas só por força do momento, mas que eu possa gostar do processo e o Senhor me ajudar. E que tudo que for feito seja para a glória dEle. Você percebe que precisa melhorar sobre esse aspecto também? Percebe que já fez um bocado de dieta, nunca conseguiu chegar até o fim? É porque muitas vezes fazemos as dietas com as motivações equivocadas. Receba de Deus hoje uma motivação boa para uma vida saudável. Eu estou tratando do templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Que você entenda que descanso é uma necessidade. Que você entenda que uma boa alimentação é uma necessidade. Quer informações mais precisas sobre a alimentação? Está ali a nutricionista. Entre em contato com ela. Fala, fique em pé aí, por favor. Olha ali, irmã. Ela é nutricionista. Fale com ela, siga ela, veja as dicas, marque, faça alguma coisa. Está ali, converse com ela. Pode ser, tá, obrigado. Eu estou vendo ela aqui que eu sei. Mas tem outros nutricionistas, tem muita gente da área de saúde aqui na igreja. Pega informação. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso mudar? Ah, eu estou com essa dor. Ah, não deixe essa dor lhe consumir, não. Porque essa dor não vai atrapalhar só o seu físico, não. Vai atrapalhar o seu espiritual. Vai atrapalhar o seu emocional. Nós somos um todo. E todo o nosso corpo deve ser para a glória do Senhor. Só que muitas vezes os crentes dizem, não, essa carne podre, essa carne velha, essa carne não vale nada. Não é assim não, irmãos. Isso aconteceu a partir de Gênesis 3. Mas quando Deus fez o homem, o texto diz que ele fez e viu que era bom. Agora, quando o pecado entrou, aí afetou. Mas primariamente, nós somos um milagre. Uma criança que nasce é um grande milagre da vida. E esse milagre da vida é um milagre que só o Senhor pode executar. Meu irmão, você está vivo, está respirando.
você está andando, está indo de um canto para outro, ainda está se alimentando bem, ainda está dormindo bem, glorifique a Deus. Isso não é coisa natural e normal para muitas pessoas hoje em dia. Você quer ter um choque de realidade? Vá no hospital de câncer. Você quer ter um choque de realidade? Vá no lugar onde é feito aquele processo para a limpeza do sangue, que eu esqueci até o nome daquilo. Hemodiálise. Você quer ter um choque de realidade? Veja nas ruas, pessoas que não conseguem se alimentar, muitas delas que não têm acesso a hospitais, pessoas que estão no meio da rua. Uma vez eu vi um carro, um camarada andando com a perna inchada. Eu não sei se vocês já viram andando de carro por aqui. Um jovem numa cadeira de roda pedindo, com a bolsa de urina do lado da cadeira de roda. E você está bem. E não tem glorificado a Deus pelo fato de estar bem. Não espere acontecer o que aconteceu com o pastor Cassé. Chegar um momento crítico para prestar atenção e ver que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que a vida orgânica importa. E que há um tempo certo para cada coisa. Que nós precisamos respeitar os nossos limites. E que nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Covid voltou de novo. Mais forte. Não que ela tenha acabado. Mas o amor ao dinheiro e às eleições botou o povo no meio da rua abraçando uns aos outros. E agora, uma coisa que eu acho interessante dessa doença é que não tem pobre, nem tem rico, nem tem douto, está todo mundo indo no mesmo sentido. Salomão tem razão. Figuras de expressão nacional, como o camarada aí do grupo Roupa Nova. Muito embora ele tinha feito antes um transplante de medula e já estava fraco. Aconteceu com ele o que aconteceu com meu pai. O quadro de saúde já era fraco, a Covid veio e potencializou, pegou. Vamos orar, irmãos, para que esse povo lá no Distrito Federal se entenda. Vamos orar para que esse cientista possa fazer o certo do jeito certo, que essas vacinas possam dar certo nas pessoas. Vamos orar para que esse ciclo terrível de Covid-19 no Brasil e no mundo tenha um fim. Teve um começo e vai ter um fim. E esse fim quem vai botar é o Senhor. Vamos orar para que esses ciclos se concluam. Vamos orar pela nossa vida. Fique em pé nesse instante, vamos concluir orando. Eu gostaria que você orasse pelas pessoas da sua família e por conhecidos seus nesse momento, mas que orasse por esse aspecto que eu estou falando, a questão da saúde, sobretudo se tiver gente com Covid, na sua família alguém. Na minha família tem pessoas que estão, e eu vou orar agora pedindo, Senhor, encerra esse ciclo. Pessoas que estão em tratamento, e tratamento pesado, como no caso de Letícia, está lutando contra algo muito forte. Vamos orar, pedir ao Senhor que o Senhor restaure, dê força a ela para concluir esse processo para a glória dEle. E na pessoa dela, muitos outros que enveredaram pelo mesmo caminho, estão em ciclos, estão num processo de recuperação, de restauração de suas vidas. A vida orgânica importa, a nossa saúde importa, o nosso corpo não é eminentemente nosso, é templo do Espírito Santo do Senhor. É possível que até agora você tenha lutado, está escondendo doença, que Deus te dê força para você enfrentar as doenças. Eu não vou dizer, irmãos, eu tinha medo, e tenho medo. Eu fui ao médico, o dentista, doutor Lucas, né, o dentista aqui, conversei com ele, ele conversando comigo, disse, pastor, o senhor tem medo de dentista, tem medo do motor? Eu disse, medo para mim é um sentimento muito pequeno. Aí ele respirou fundo, disse, eu tenho pavor. Mas eu fiz o que precisava ser feito. Louvado seja o nome do Senhor.
Endoscopia foi do mesmo jeito. Nervoso, com a mão fria, sei lá como é que é esse negócio. O médico me preparando, conversando comigo. Aí ele disse, não se preocupe não, vai dar tudo certo. Eu só um bocado de mática. E ele encaixando os negócios em mim assim, procurando minha veia, achou minha vez. Não, vou só lhe virar aqui. Quando, eu só me lembro que ele disse, eu vou só lhe virar. Foi os dois de uma vez só, endoscopia, colonoscopia, tudo de uma vez só já. Quando eu acordei, já estava eu doido assim, foi o que foi? Passou, meu filho, você passou. Passou, glória a Deus. Aí lá vai eu comer minhas coisas, né? Irmãos, nós precisamos enfrentar a vida, e a saúde faz parte da vida. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós estamos aqui como igreja do Senhor, intercedendo pela vida, no seu sentido orgânico, pela vida física. E neste sentido, Pai, saúde. Clamamos por saúde para a tua igreja. Clamamos, meu Deus, por aqueles nossos irmãos que estão lutando agora contra câncer, num processo, numa luta, sofrendo as angústias da quimioterapia, da radioterapia, sofrendo os diagnósticos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, reescreve a história de cada um deles e que eles possam ser testemunhos para a tua glória. Pai eterno e santo, nós queremos te pedir, Deus, por aqueles que estão se recuperando de doenças, se recuperando de cirurgias que fizeram, que esses ciclos possam ser encerrados. Meu Deus, meu Pai, agora nós queremos clamar, Senhor, em virtude desse grande mal que assolou o Brasil e o mundo, a Covid-19, que teve um começo. Nós te pedimos, meu Deus, uma intervenção tua. Vem e executa um final. Põe um ponto final nisso para a honra e glória do teu nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que essa vacina possa ser produzida a contento, que haja paz na aplicação disso, que ela possa ser acessível àqueles que são mais pobres, que todos possam ser beneficiados, que não haja acepção, que não haja acepção de pessoas. Meu Deus, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor sare a nossa nação, sare o mundo, coloca um ponto final nessa malignidade. É assim, Pai, que nós oramos com humildade. Senhor, eu quero clamar pelo teu filho que nessa noite percebeu que tem sido negligente com a própria saúde, como eu fui. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor. E quero te pedir que o Senhor dê a cada um de nós unção do alto, sabedoria para tomar decisões certas e para fazer o que precisa ser feito do ponto de vista da saúde. Pai eterno, muito obrigado. Colocamos a nossa saúde nas tuas mãos e te pedimos, Deus, encerra ciclos improdutivos e abre em nós ciclos de vida e paz. É assim, Senhor, que oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Você deve perceber que eu falei que foram 28 atividades. Hoje a gente só viu 6. Ainda falta mais algumas. Na próxima quarta-feira vamos estar com o mesmo texto. Deus abençoe vocês. E tenham uma boa noite de sono. Tranquila, restauradora. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque tu és um Deus que cuida de nós e tem ensinamentos para nós dos mínimos detalhes de nossa vida. Pai, leva os teus filhos em paz para casa e eu te peço, meu Deus, uma noite de sono restauradora. E aquele teu filho que tem dificuldade de dormir por causa de insônia provocada por ansiedade, que caia por terra no nome de Jesus essa insônia. E que ele possa dormir hoje, uma noite de sono boa. E amanhã estar com a sua vida restaurada, com o seu ser restaurado. Pai, nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima quarta-feira com a sequência de Eclesiastes 3.